Às 7 da noite, Edu Pinheiro vem aí com concentração, porque às 20 horas a bola vai rolar. Ponte Preta vai enfrentar o Náutico. Leandro Boris vai transmitir o jogo aqui na Bandeirantes. E a partir de agora, as principais manchetes esportivas de hoje. Giro Bambambam. Giro Bambambam. Giro Bandeirantes de Informações. Ô Cobrão! Destaque do Guarani, diz aí Marquinhos. Tudo bem por aí, Batistão? Sim, tudo bem. Por aqui está tudo bem. Tá tudo band e por aí. Por aqui também, Batista. Um abraço para você, pro amigo da Rádio Bandeirantes. Mesmo sendo uma vitória magra, o Guarani conquistou 3 pontos fora de casa e amanhã tem jogo difícil contra o CRB. O técnico Daniel Paulista para esta partida não poderá contar com Diogo Matheus. O jogador está suspenso. Provavelmente Pablo seja confirmado pelo técnico Daniel Paulista. Sobre Carlão, ainda em tratamento, deverá desfalcar o Bugre. Batista. Destaque da Ponte Preta, repórter Bandeirantes Antônio Lupi. Oi, Lupi, é com você! Oi, Batista, boa tarde, grande abraço pra você, pra todo mundo que tá acompanhando a Rádio Bandeirantes. Hoje é dia de Macaca, às 8 horas da noite a Ponte enfrenta o Náutico nos aflitos em busca da segunda vitória na Série B do Campeonato Brasileiro. Em relação ao time, Rodrigão com edema na coxa será desfalque. Ednei, a Ponte não confirma, mas também não fica à disposição pro duelo contra o Timbu. E a principal novidade deve ficar no gol. Ivan Quaresma deve ser o titular no duelo contra o time pernambucano. O presidente afastado, o CBF não cogita troca no comando da seleção brasileira. Tite agora acompanha time olímpico de olho no ciclo da Copa do Mundo no Catar no ano que vem. Corinthians, salve o Corinthians! Corinthians, João Paulo Capelani. Atenção, depois de perder uma invencibilidade de 6 partidas dentro do Campeonato Brasileiro, técnico Silvinho na entrevista coletiva pós-jogo. Com algumas alterações que podem ser feitas, eu insisto que nós temos 2, 3 atletas que ocupam tanto o lado externo do campo ou interno, um segundo atacante. Hoje tivemos aí um pouco mais de tempo, eu queria que fosse mais, mas não consegui, que é o Felipe. Depois, quando ele foi entrar, era para 10 minutos e foi menos porque a bola não saía de campo. Um atleta jovem, com potencial, enfim. Felipe pode nos dar alguma coisa a mais ainda. Entendo que é um processo de maturação do atleta, ele é bem jovem, mas que é emancipado, é um jogador forte, que já está no ritmo que a gente vai usando em algumas partidas. A vice-lanterna da Série B, Londrina demite técnico Roberto Fonseca. O time será comandado agora pelo interino Edson Borges, no jogo contra o Operário. Palmeiras, quando surge o alviverde. Palmeiras, diz aí Vinícius Bueno. O volante Matheus Fernandes desembarcou em São Paulo nesta segunda-feira para iniciar uma espécie de mini pré-temporada, depois de rescindir o contrato com o Barcelona e acertar o retorno para atuar pelo Palmeiras até dezembro de 2025, já que a última vez que o volante entrou em campo foi no dia 24 de novembro de 2020. E na próxima semana, Miguel Borja é aguardado para se reapresentar na academia de futebol após o empréstimo para o Júnior Barranquilla e a disputa da Copa América pela seleção colombiana. Nas últimas horas, o Boca Juniors sinalizou ao time paulista a possibilidade de apresentar uma proposta oficial na casa dos 4 milhões de dólares, cerca de 21 milhões de reais. O valor seria do agrado da diretoria paulista, mas o negócio não deve sair do papel, já que o atacante não chegou a um acordo salarial com o time argentino. Giro Internacional. Esporte pelo mundo. Ex-Corinthians e Boca Juniors, Carlitos Teves decide continuar com a carreira.
Atacante de 37 anos deve anunciar o seu destino nos próximos dias. A tendência é que talvez jogue nos Estados Unidos. São Paulo. Salve o tricolor paulista. São Paulo, diz aí Paulo do Vale. A Éder deve ser a principal novidade do São Paulo em campo amanhã contra o Racing, no início das oitavas de final da Libertadores, primeira partida no Morumbi, 9h30 da noite. O atacante foi poupado do jogo contra o Bahia, em que o São Paulo, bastante desfigurado, venceu no último final de semana 1-0 com gol de Lisiero, praticamente no último minuto da partida. Miranda segue em fase de transição após ter uma mialgia na panturrilha. Rigoni, que ficou de fora do jogo contra o Bahia, deve continuar como desfalque do São Paulo com o edema na coxa, e Luciano, este há mais tempo como desfalque do tricolor, segue em recuperação. Outros desfalques certos: Daniel Alves, que serve à seleção olímpica, e o zagueiro Bruno Alves, que tem um problema no tornozelo e mesmo assim não poderia participar do jogo, já que está suspenso na Libertadores. Jogos Olímpicos de Tóquio. Substituto de Gerson na seleção olímpica, o volante Douglas Augusto do PAOK da Grécia sofre estiramento na coxa e está fora da Olimpíada. Santos. Agora quem dá bola é o Santos. Agora quem dá a bola é o Santos e é com você, Gustavo Soler. O meia Carlos Sanches pode iniciar o jogo contra o Independiente nesta quinta-feira entre os titulares. Autor de um dos gols na derrota para o Palmeiras por 3-2, o veterano uruguaio se transformou ao lado de Copete no maior artilheiro estrangeiro da história do clube, com 26 gols marcados. Também para o duelo contra os argentinos, o zagueiro Luiz Felipe retorna ao time titular, na vaga de Danilo Boza, que foi muito mal contra o Verdão no Allianz Parque. Já o lateral direito Madson vive a expectativa de iniciar o confronto deste meio de semana entre os titulares na vaga de Pará. Bandeirantes, a rádio que tem opinião. Gleger Zorzin. O olhar técnico da Rádio Bandeirantes. Alô, Gleger, um abraço para você, boa tarde. Boa tarde para você também, Batista, um abraço para o amigo ligado na Bandeirantes. Olha, destaque vai para esse jogo de hoje da Macaca contra o Náutico, né? Um jogo dificílimo, jogo duro, lá nos aflitos. Essa equipe do Náutico vem fazendo uma campanha extraordinária na Série B. E um destaque que eu queria dar é a possível entrada do goleiro Ivan, defendendo as cores da Macaca novamente. Fico muito feliz. Aliás, na última rodada fiquei super feliz com a volta do Ivan, já estando junto com o elenco, integrado, e estava no banco, né? E hoje, provavelmente, o Ivan será escalado como titular. Feliz pelo retorno desse grande goleiro, desse craque, e que é, sem dúvida nenhuma, uma pessoa espetacular. Carlos Henrique. Bate pesado. Alô, CH, um abraço para você. Boa tarde, CH. Boa tarde, Batista. Um grande abraço para o ouvinte inteligente da Rádio Bandeirantes. 2 destaques. Um para o título da Itália na Eurocopa. A Itália que não foi na última Copa do Mundo para a Rússia, se recuperando e apresentando um futebol muito competitivo. Venceu a Inglaterra depois do tempo normal 1-1 dentro de Wembley. Na Inglaterra, nos pênaltis, deu Itália. Parabéns à Itália. A Itália bem, faz bem para o futebol. E no sábado, a seleção do professor Adenor patinou. Perdeu para a Argentina do ótimo, maravilhoso Messi por 1-0 no tempo normal e ficou com o vice-campeonato. Parabéns à Argentina. Mas a grande verdade é, faz muito tempo que perdemos os grandes jogadores e deixamos a primeira prateleira de categoria de qualidade técnica no futebol mundial. É duro admitir, mas a grande verdade, todos os problemas, convocação equivocada, treinador escolhe os jogadores errados,
porque o Tite é isso, porque o Neymar é aquilo, mas a grande verdade é que não temos mais os protagonistas que tínhamos em 2002, em 2006, em 78, em 86. O futebol brasileiro vive da Neymar dependência. É muito pouco para ter sucesso. Está no ar, Bandeirantes Esportiva. A apresentação de hoje é de Carlos Batista. Comentários de Carlos Henrique, o bate-pesado Gleger Zorzin. Você por dentro do jogo, olhar técnico da Rádio Bandeirantes e Valdemir Gomes. O da palavra fácil de Tigerman, o Tigrão. Reportagens Antônio Lupe e Marcos Luiz. Produção de Júlio Nascimento. Mesa de áudio de Alexandre Almeida. Gravações, montagens, efeitos especiais e também o YouTube de Joelcio Cardoso. O comando técnico é de Gil Kleber. Direção geral Rodrigo Neves e o comando de esportes é comigo Brasil, Carlos Batista. Futebol é com a Bandeirantes. É mais emoção pra você. Muito mais emoção. Em futebol na Bambambam. Futebol. Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, a minha maior alegria é curtir o futebol. Com o rádio ligado na Bandeirantes, eu entro com meu time no gramado. Tô ligado a cada lance, a cada instante. Tô na Bandeirantes, tô bem informado. Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, tô na minha Bandeirantes, tô ligado. Futebol é com a Bandeirantes. Laia, 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 la, la, laia, Bandeirantes. La, laia, 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 la. Futebol. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento. Café Pacaembu, aproximando gerações há mais de 60 anos, agora em Campinas. Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilha de vidro, porcelanatos, 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Ligue 3277-0315. Você já conhece a loja Alemão Autopeças? Grande variedade de acessórios, peças e marcas para o seu veículo. Confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Confira na Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. De segunda a sexta, das 8 às 18 horas e aos sábados, das 8 às 16 horas. Alemão Autopeças. Acompanhe também nas redes sociais. Se você precisar, pede que o Alemão entrega. Chama no WhatsApp 19 98808 4141. A Telha Norte tem tudo para você viver melhor a sua casa. Aproveite as ofertas especiais que separamos para você. Porcelanato nórdico Snow 60x60 retificado em cepa de R$ 114,90 por R$ 89,90. E tem mais. Kit de bacia com caixa e acessórios Deba Square Roca por apenas R$ 799,90. Ofertas válidas até o dia 15 de julho. Não perca tempo não. Visite uma de nossas lojas em Campinas e região. E aproveite. Telha Norte. Viva a sua casa! É como faz Dona Maria, é como faz a Dona Aurora. Que delícia! Café Pacaembu é mais gostoso, quentinho e cheiroso. Passado na hora, Café Pacaembu é pra quem quer mais qualidade. Tem tradição e tem muita pureza. Com certeza! De janeiro a janeiro é o sabor preferido de qualquer brasileiro. Café Pacaembu, aproximando gerações. Café Pacaembu. Tem rede balançando. É bola na rede. Domina Bruno Silva, o time do Guarani vem com Rodrigo Andrade. Soltou, bom passe para Regis, dominou, rolou no comando. Bruno Sávio, pé direito, bateu, é gol! 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 1
segundo tempo. Regis fez um passe especial, rasgou a defesa do time do Londrina. E Bruno Sávio dominou dentro da grande área com o pé direito, deu um toquinho, a bola veio rasteira e bateu no fundo do gol do Londrina. E fez chuar! Um gol espetacular! Um toque genial do Regis e depois o toque do Bruno Sávio mandando a bola no fundo do gol. A bola gosta de rede, é de rede que a bola gosta. Genuinamente um gol de maneira espetacular. Guarani na técnica e na habilidade. Dali Bugre, Dali Bugre. Bruno Sávio, 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 camisa 11. Hoje sempre Guarani. Bruno Sávio para balançar a rede. Guarani 1, Londrina 0. E o detalhe do gol é seu Marcos Luiz. A jogada começou lá atrás, Batista. Você viu o passe do Andrigo pro Regis e a inteligência do Regis para meter uma bola exatamente em cima do Bruno Sávio, que teve a tranquilidade para tirar o César da defesa. Mas que frieza do Bruno Sávio, hein, Batista? Assim, ó, um toquinho, assim, ó, com o pé, a ponta do pé, tirou o César da jogada e fez um belo gol fora de casa. Guarani que não perde no Campeonato Brasileiro fora de casa. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento: Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Telha Norte. A Telha Norte tem tudo para você viver a sua casa. Acesse telhanorte.com.br e aproveite. Trânsito. Campinas Monte Mor tem trânsito intenso no sentido Lix da Cunha, na altura da IBM. No sentido contrário, vai bem. Pela Santos Dumont, o tráfego é lento, nos dois sentidos, na altura do Jardim do Lago. Precisando de crédito imobiliário, o consórcio Embracon tem planos para você. Acesse embracon.com.br e faça uma simulação. Embracon, porque sonhar não tem limites. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento: Café Pacaembu, aproximando gerações há mais de 60 anos, agora em Campinas. Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilha de vidro, porcelanatos, 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Ligue 3277-0315. Carlos Batista. Na vida, imprevistos acontecem. Nessas horas, é muito importante ter uma boa corretora de seguros. E seguro não é despesa, é investimento. A Unione Seguros tem equipe com profissionais experientes no mercado brasileiro de seguros, prontos para oferecer as melhores soluções para cada necessidade. Anote o site oficial da empresa, veja lá todos os produtos que a Unione tem para oferecer. unioneseguros.com.br. Anote o telefone para fazer cotação: 3234-1548. Chame pelo WhatsApp 993658643. Horário de atendimento de segunda a sexta, das 8 da manhã até às 18 horas. E eu vou falar também sobre o Seguro Saúde.
O bem mais precioso que nós temos é a nossa saúde e a de nossa família. E a Unione tem planos para pessoa física e planos empresariais com abrangência regional e nacional. A Unione tem equipe especializada para negociar a isenção de carência e principalmente reajuste. Peça um orçamento sem compromisso. Mande e-mail para saúde@unioneseguros.com.br. E você que é dono da empresa, deixe esse assunto saúde por conta da Unione. Eles resolvem tudo para você, evitando dor de cabeça. Unione Corretora de Seguros. Bandeirantes. Na Bandeirantes, as informações do Guarani. E o Guarani joga amanhã, enfrenta no estádio Brinco de Ouro, CRB, a sequência da Bezona. Vem de uma boa vitória fora de casa, ganhou do time do Londrina. Informações do Guarani, Marcos Luizo Cobrão, diz aí Marquinhos. Ô Batistão, um abraço pra você novamente, né, pro amigo da Rádio Bandeirantes, mas eu fiquei esperando aqui você falar CRB, Batista. Você falou CRB. CRB é sua marca própria, Batista. Então vamos de novo. Guarani vem de uma grande vitória fora de casa, venceu Londrina e agora amanhã, estádio Brinco de Ouro vai enfrentar o CRB. Marcos Luiz. Legal, Batistão, é isso aí. Legal, um abraço para você, pro amigo da Bandeirantes. Como você disse, o CRB do técnico Alan Al. Compromisso importante amanhã no estádio Brinco de Ouro. Guarani vem de bons resultados na competição, se não com um futebol brilhante, mas pelo menos um futebol de somatória, Batista, onde conquistou pontos importantes. O empate com o Cruzeiro, a vitória em cima do Brusque, a vitória em cima do Londrina. Então, números importantes para o Guarani neste momento do campeonato. O time está terminando o seu trabalho, delegação, inclusive, vivendo a expectativa da concentração. E o técnico Daniel Paulista, como é sabido, não poderá contar com o lateral direito titular, Diogo Matheus. O jogador recebeu o terceiro cartão e provavelmente o Pablo seja o escolhido pelo técnico Daniel Paulista para a partida desta terça-feira, que terá a transmissão da Rádio Bandeirantes. Quem conversou com a gente hoje, Batista, nesta segunda-feira, é Ronaldo Alves, jogador, zagueiro do Bugre. O atleta fala do momento do Guarani dentro da competição e se o Bugre hoje já seria aí um postulante ao acesso à próxima temporada. Fala, Ronaldo Alves. É difícil você afirmar, né, nessa competição. Nós temos aí alguns exemplos de anos anteriores, né, de algumas equipes que às vezes terminou no G4 e depois algumas não conseguiram se manter, né, mas a gente com os pezinhos no chão, né, jogo a jogo, né, buscando, pontuando e se mantendo ali no pelotão de cima, no pelotão da frente, né, não deixando quem está muito à frente se distanciar muito, né, e é dessa forma como nós vamos, né, jogo a jogo, né, fazendo o nosso melhor para que a gente possa estar sempre próximo ali ao pelotão e disputando e competindo para que a gente deixe o Guarani numa posição muito boa. Ronaldo, o Guarani continua invicto em partidas fora de casa, apresentando um bom futebol e volta agora para o Brinco para a partida desta terça-feira. Como jogar tanto fora e em casa o mesmo futebol, na sua opinião? Bom, estamos tendo um desempenho muito favorável, né, jogando fora de casa, né, uma consistência muito boa também, né, mostrando um poder de reação muito bom também, né? A gente espera trazer esse desempenho para dentro de casa, para que a gente venha fazer uma campanha muito forte também dentro da nossa casa, fazer a pontuação máxima que a gente puder jogando dentro de casa, que isso lá na frente com certeza vai fazer a diferença. Então a gente tá se preparando, consciente disso, né? Precisamos melhorar o nosso fator casa para que a gente venha fazer o máximo de pontos possíveis dentro de casa e aquela, né? A gente procurar pontuar dentro de casa e buscar fora para que a gente mantenha uma regularidade na competição. Pela campanha que o Guarani está fazendo dentro da competição, o Bugre passou a ser um time a ser batido pelos adversários no campeonato, Ronaldo? Todos os times, né? A gente acredita que tem que ser batido, né? Às vezes você, por um desempenho ou outro, né, você acaba chamando a atenção, né, mas a gente com muita tranquilidade vai continuar batalhando, trabalhando e buscando a nossa melhora, a nossa
aperfeiçoando cada vez mais para que a gente venha crescer dentro da competição, né? Então, como eu disse, acho que todos os times aí que vêm desempenhando um bom papel na competição está sendo analisado, estudado, mas a gente com certeza está preparado para as adversidades que vêm pela frente. Perguntado se hoje na zaga do Guarani não tem um titular, o jogador respondeu: realmente, quando se trata de um campeonato muito longo, né, com muitas rodadas, né, uns têm mais oportunidades, outros talvez não, mas diante de um campeonato muito longo, às vezes acontece cartão amarelo, né, lesões, né, mas eu acredito que todos que estão aqui estão aptos, estão preparados, né, para quando o professor optar por esse ou por aquele, acho que qualquer um está preparado para entrar, ajudar e corresponder ao grupo. É assim que a gente nos fortalece, né? Precisamos de todos, de um grupo forte, né? Um coletivo forte, para que a gente juntos a gente vá em busca dos objetivos nossos e do clube. Falou sobre a possibilidade de ser o titular absoluto do Guarani. Claro que preciso melhorar, né? Também em todos os aspectos, né? Mas na parte física já venho me sentindo bem, estou com uma sequência boa de jogos, né? Aquilo que eu falei, estou preparado, né? Tanto que quando precisou entrei, né? Então é assim, mantenho o meu foco naquilo que eu vim em busca, de poder ajudar, de poder agregar. Então estou muito feliz pela sequência que venho tendo, né? E agora é dar sequência no trabalho e consequentemente ter uma consistência boa dentro do grupo, da equipe e poder ajudar de todas as maneiras. Qual o tamanho da responsabilidade do Guarani sobre o adversário desta terça-feira? O atleta emitiu a sua opinião. É um jogo grande, né? Um adversário ali direto, né? Que tá um ponto à nossa frente, né? Então, é como nós dizemos, é um jogo grande, né? Jogando dentro de casa, né? Oportunidade de vencer o adversário e ultrapassá-lo, né? Claro, a gente procura respeitar o adversário, mas jogando dentro de casa a gente vai fazer o máximo para que a gente consiga fazer um grande jogo, né? Com uma grande vitória, para que a gente possa passar esse adversário e a gente consiga subir na tabela. Como equilibrar os setores defensivo e ofensivo do Guarani? Fala Ronaldo Alves. O nosso time realmente vem fazendo bastantes gols, né? A gente precisa corrigir, ter um equilíbrio, né? Ataque, defesa e meio campo, né? A gente está trabalhando muito aí para que a gente venha acertar, manter um equilíbrio de uma partida para outra, né? Diminuir a margem de gols, né? Porque você não tomando a possibilidade de você vencer o jogo é muito grande. Então a gente vem conversando muito sobre isso, né? O jogo passado já passamos o jogo sem sofrer gols, então isso é muito importante, né? A gente vem nos cobrando para que a gente venha diminuir esse número aí, jogo a jogo, para que a gente venha ter uma consistência maior e consequentemente se consolidar ainda mais na competição, na tabela e vencendo os adversários. Ele tem jogado com Thales, tem jogado com Carlão. Ronaldo Alves comentou as características dos seus companheiros na zaga do Guarani. São jogadores todos capacitados, preparados, né? Cada um com as suas qualidades. Eu também, né? Como eu falei, estou aqui para ajudar, para agregar, sendo com Thales, Carlão, Titi, qualquer outro atleta, né? A gente tenta se completar uma característica na outra para que a gente venha desenvolver o melhor. Então, dar sequência, né? Aproveitar a oportunidade de estar jogando com o Thales. Amanhã, depois, pode ser com o Carlão, com o Titi, qualquer outro. Então, a gente vai se conhecendo no dia a dia, né? E está sempre procurando evoluir para que a gente venha ajudar ao time. Não gosta de lembrar as lesões que o prejudicaram no passado? Isso aí eu não gosto de lembrar, porque isso já faz muito tempo que já aconteceu, né? Faz 1 ano e pouco. Tô bem, tô recuperado já, né? Foi um momento difícil, duro da minha vida, da minha carreira, nunca tinha passado por uma situação dessa, mas recuperei, tô bem, né? Como eu falei, tive sequência no final da Série B do ano passado, né? Ajudei a equipe a se manter na Série B, esse ano também, estava jogando sem problema nenhum. Então, estou muito bem, é a minha sequência mesmo de jogo, foi como eu falei. Em relação à lesão, não sinto nada, né? Graças a Deus. Estou 100% e pronto para dar sequência ao que eu vim fazer aqui no Guarani. A maratona de jogos, um problema do calendário do futebol brasileiro. Cara, confesso para você sim que
que é bem atropelado as coisas assim, né? Quando você joga 2, 3 dias de intervalo, né, de um jogo. Às vezes você vai para um jogo ou outro com o corpo ainda meio dolorido, né? A gente acaba não tendo uma recuperação 100%, mas é o nosso calendário com algumas dificuldades, né? O clube também procura fazer o máximo que ele pode para que a gente venha ter uma recuperação boa, melhor, em questão de alimentação, de estrutura dentro do clube, né? Com suplementação, com banheiras quentes, banheiras frias, né? Para que a gente venha a diminuir um pouco essas dores musculares que a gente tem de um jogo para o outro, né? Então, assim, a gente procura se alimentar melhor, né? Nesses dias, dormir, recuperação, para que a gente venha o quanto antes ter uma recuperação boa e estar pronto para o próximo jogo, né? Então, a questão do calendário brasileiro, né? A gente queria que tivesse um pouco de tempo maior de uma partida ou outra, mas infelizmente o nosso calendário é assim, mas a gente tenta fazer de tudo para que tá sempre pronto pro jogo seguinte. Legal. Aí a presença do Ronaldo Alves, zagueiro da equipe do Guarani, experiente, tem uma retórica legal. Falou dessa situação, falou sobre o calendário e é muito difícil, né, Batista? Você jogar numa sexta, depois pouco tempo de recuperação, já treina, concentra, joga na terça. Torneio da Cana não era assim não, né, Batista? Era bem, o regulamento era legal, né? Eram muito próximos, mas a grande dificuldade, além do jogo em si, que é extremamente desgastante, tem a questão da viagem também. Então, o pior é quando o jogo é fora. E, claro, evidente, né, que às vezes, por questão aí de tabela, engata 2 jogos fora. Nesse caso, o Guarani jogou uma fora, Londrina, e vai jogar a outra em casa, que é contra o CRB, partida marcada para este sábado, né? No Estádio Brinco. Amanhã, terça-feira. Aliás, amanhã. Isso. Amanhã, terça-feira, hoje é segunda. Amanhã, portanto, o jogo é no Estádio Brinco de Ouro. Então, menos mal, embora o curto espaço de tempo realmente complica muito a situação. Mas vamos ouvir aqui os nossos comentaristas. O Ronaldo Alves foi dele a origem, porque o Londrina estava atacando e vinha fazendo ao longo do jogo muitos lançamentos compridos. E foi feito um lançamento lá para a entrada da área do Guarani. O Ronaldo Alves tirou de cabeça. E a bola sobrou nos pés do Bruno Silva. E ele fez o passe curto para o Rodrigo Andrade. Esse levantou a cabeça, o Rodrigo Andrade caminhou com ela e soltou no corredor para o Regis, que fez um passe mágico. Realmente espetacular, acabou ali implodindo a defesa, né, do time do Londrina. E o Bruno Silva, o Bruno Sávio, jogada que começou com o Bruno Silva, terminou com o Bruno Sávio na rede e o gol. Portanto, a origem do lance foi a bola rebatida de cabeça pelo Ronaldo Alves, que acabou de falar conosco. Começa com você, Gleger Zorzinho, vitória importantíssima contra o Londrina. Sem dúvida, né, Batista? Apesar de, na minha opinião, o Guarani, no primeiro tempo, não teve aquela mesma intensidade das últimas partidas, né? Até o Londrina criou algumas oportunidades, criou algumas chances. Não dá para arriscar em jogos vencíveis, né? Aquele jogo do Londrina, apesar de toda a dificuldade de estar disputando uma série B, apesar de toda a dificuldade do gramado, realmente o Estádio do Café estava horroroso, né? A grande maioria das entrevistas lá, principalmente a do Daniel Paulista após o jogo, falando muito sobre o gramado, o estado do gramado, que às vezes dificulta um time técnico. Você vê o Regis, né, que é um jogador extremamente técnico, ele teve dificuldade, né? Um passe de primeira, o cara tem que dominar, ajeitar para depois... E às vezes, você pega um time defensivamente organizado e ajustado, você vai ter dificuldade, você vai ter problema. Então eu acho que foi isso que aconteceu, apesar de toda a dificuldade dentro do jogo, apesar de todos os problemas apresentados, o Guarani foi lá e venceu o jogo. Eu disse isso depois da partida, né, que o Daniel Paulista tem usado estratégias que têm dado muito certo, jogando dentro e fora de casa, ele tem dado certo as estratégias do Daniel, até mesmo questionada por mim mesmo, né, em alguns jogos, mas o que vale é os 3 pontos, o que vale é andar na tabela. Isso é o que vale numa Série B, num campeonato competitivo e longo como é esse. Você vê que hoje o Guarani é o 7º colocado,
mas está a 1 ponto do próprio CRB, né? Olha a grandeza desse próximo jogo, que tem 17. Então, o Guarani vislumbra, né, chegar aí ao G4, se vislumbrar coisas grandes, está aí o jogo. É um jogo importantíssimo, é um jogo dentro de casa. O Guarani vai encontrar dificuldade, porque o time do CRB é organizado, e tem do seu lado o Alan Al, que estava aqui até poucos dias, que era o treinador do Guarani. Conhece a grande maioria dos jogadores, conhece as características dos jogadores, aí é um ponto que dificulta ainda mais, né? Mas eu acredito muito nessa evolução do Guarani, eu acredito muito nas estratégias usadas pelo Daniel Paulista, tem dado muito certo, né? Você vê que o Guarani enfrentou o Brusque na ocasião, e o Brusque, se eu não me engano, era o 5º colocado. E o Guarani foi lá e implantou uma goleada dentro do Brinco de Ouro e não fez questão de quem fosse, de quem seja. Tá em 4º, tá em 5º, não, independente disso. Foi lá, goleou e ganhou o jogo. Então é assim, é esse o pensamento e é essa a estratégia que o Daniel tem que implantar nesse jogo de amanhã, que é um jogo importantíssimo, até para as pretensões do Guarani dentro da competição. E vencendo o jogo, o Guarani abre 2 do próprio CRB. Olha a importância dessa partida. Agora, não pode nem pensar em perder, né? Porque aí o CRB abre 4 do Guarani. Então, olha, essa matemática tem que ser feita e com certeza o Daniel Paulista está passando aí para os jogadores no vestiário. Para falar um pouquinho do Ronaldo Alves, que estava dando entrevista, ele entrou muito bem naquele jogo lá em Belém, né? Contra o Remo. Nós ainda dizíamos, né? Olha, o Carlão teve problema aí, provavelmente vai ficar um tempo fora, mas o Ronaldo Alves aparentemente está substituindo a altura. Depois deu uma oscilada nas outras partidas, eu inclusive vinha questionando muito o Ronaldo Alves. Agora, nesse último jogo ele foi muito bem mesmo. Bola por cima, como você disse aí, Batista, bolas por baixo, coberturas, as bolas em diagonais que são muito perigosas para um miolo de zaga, para uma primeira linha, ele sempre bem posicionado. Pode ser que seja pela participação do Thales também, né? Que voltou ao time titular e dá uma segurança, né? Então a dupla foi muito bem, casou legal. Tô gostando da evolução do Ronaldo, é um jogador experiente, né? Que na minha opinião ainda tá um pouco fora de ritmo, né, que ele ficou um tempo parado aí e o cara precisa adquirir isso, e jogo a jogo a gente percebe uma evolução. Tem 32 anos, um jogador experiente, e a expectativa é de que continue evoluindo e continue ajudando o Guarani, principalmente amanhã, porque esse time do CRB é um time perigoso, que tem uma linha ofensiva muito alta e que define muito. Então tem que estar muito atento o Ronaldo Alves, e também a primeira linha do Guarani deve ter aí o Pablo, deve aparecer na lateral direita, né? No lugar do menino do Diogo Matheus, né? Então provavelmente deve ser o Pablo, e tá bem representado também ali. O Pablo, apesar de ter oscilado demais, não ter tido uma boa performance aí nas últimas partidas que atuou como titular, mas é bom jogador e pode sim, depois de ter ficado esse tempo fora aí, ter evoluído um pouco mais, né? Às vezes fica um tempo fora, o atleta ele consegue nos treinamentos, né, recuperar um pouco mais, aí você tem tempo para treinar um pouco mais do que daqueles que vêm jogando, né? Porque o cara que vem jogando, depois do jogo é só aquele velho trotinho, né, Marquinhos, em volta do gramado, regenerativo. Que chama treine, né, Não dá tempo, não dá tempo. Então, e aí o cara que tá fora do time, aí sim, tem que treinar, tem que estar lá todos os dias, e é importante isso. Para um jogador da grandeza do Pablo, né? Que no ano passado, aí na temporada passada, foi muito importante para o Guarani, jogando como lateral direito. E para você, CH, falando do jogo contra o Londrina, e também sobre a questão aí da lateral direita, né? Se você acredita que vai pelo simples, o arroz com feijão, Pablo é o substituto, ou o técnico Daniel Paulista, fazer alguma outra alteração, talvez promovendo novamente a titularidade do menino Ludic, ou então usando um outro jogador para fazer a lateral, porque até agora, na segunda linha, o Pablo rendeu muito mais do que lateral, embora ele seja de origem lateral direito, hein, CH? Olha, Batista, eu tenho que ficar com as informações do Passarinho Verde e do Marquinhos. Eu não tenho muita informação de treinamento. Eu tenho a impressão que o Ludic perdeu muito espaço com o treinador, porque a pergunta é justamente o que ele vai fazer.
Eu colocaria simplesmente o Pablo lá e não acredito que ele apresente nenhum tipo de comprometimento no setor. Ele sabe jogar por ali. O menino Ludic, ele perdeu espaço, ele perdeu a titularidade, vieram 2 no lugar dele e agora, se ele estava inseguro quando estava sendo testado, uma partida pesada dessa contra o CRB, não seria nesse jogo que eu colocaria. Não que o Pablo estivesse bem, mas entre o Pablo e o Ludic, eu prefiro o Pablo improvisado. Questão de preferência. O que vai fazer o treinador, eu não sei. Eu fico com as informações do Marcos Luiz, deve jogar o Pablo. Sobre o jogo do Londrina, eu acho que a oscilação é uma coisa que vai acontecer muito no campeonato, né? Você pode explicar a oscilação de várias maneiras. Aspecto físico, jogo em cima de jogo, logística, né? Uma dor aqui, outra ali. O Ronaldo Alves reclamou aí da história das dores musculares, não ter tempo de recuperação, mas isso é para todo mundo, né? O fato é que o zagueiro que hoje virou um titular, né, no lugar do Carlão, que ainda não voltou, mas eu acho que quando o Carlão tiver bem, vai voltar o Carlão. O Ronaldo Alves, ele tá ok, tá desempenhando assim, sem comprometer, pelo menos contra o Londrina foi assim. Eu acho que o trabalho da zaga não teve maiores problemas, não. Então amanhã, Batista, falando especificamente, contra o Londrina, o Guarani jogou um futebol para merecer o resultado. Um pouco melhor primeiro tempo, segundo tempo tratou de se encolher, jogou na velocidade, achou a bola ali do Andrade para o Regis para o Sávio, e fez um golaço 1-0 para um time que foi eficiente, para um time que não atacou tanto como no jogo contra o Brusque, na partida contra o Cruzeiro, mas foi lá letal, tirou pedido, trouxe 3 pontos para casa e não tem mais conversa. Eu acho que o futebol desenvolvido foi eficiente. Plasticamente não foi tão legal, mas foi eficiente e o Guarani precisa disso mesmo, né? Não vai jogar bem todo jogo. Chegou lá, teve um plano de jogo legal, os jogadores se dedicaram, alguns cansaram. Caso do Rodrigo Andrade, no segundo tempo estava mortinho, foi substituído inclusive, e isso vai acontecer. Agora um pouco mais descansado talvez para o jogo de terça-feira, espero, né, o comportamento pelo menos físico seja bem parecido com o comportamento técnico e físico da partida contra o Brusque. O jogo extremamente difícil, mas o Guarani tem que... É o jogo do teste, né, Batista? É o jogo do teste. Contra o Náutico, o time perdeu em casa. Contra o Coritiba, o time perdeu em casa. Os times aí, o primeiro colocado e aqueles que estão frequentando o G4. O CRB é um time que está em evolução. Então, amanhã é uma prova de fogo muito interessante para os comandados do professor Daniel Paulista. É comportamento, é aspecto de personalidade. O time vai ganhando corpo. Nós estamos entrando na 11ª rodada e já dá para ter uma ideia redonda, afinada, o que pode fazer esse time no campeonato. Já está chegando o momento, 14ª, 15ª rodada, que você já tem um panorama de tudo aquilo que o time pode render. Eu já tenho mais ou menos, mas como eu tratei como nota de corte ou momento de corte de avaliação a 15ª rodada, não é? Eu acho que o Daniel está levando o time dele para um aspecto muito positivo e de confiança, não só para mim, mas para a imprensa e principalmente para a torcida. Está indo no sentido certo, ele faz um trabalho extremamente coerente, não é? Não é uma enormidade de time ainda, mas pode se transformar. Porque eu quero lembrar que o Náutico, que hoje é adversário da Ponte, está perdendo peças. Se você olhar de 1 a 11, não tem uma máquina de time, como não tem uma máquina de time o Goiás, o Coritiba, o Sampaio Correia, o próprio CRB, do professor Alan Al, que vem aí, promete surpresas, né? Principalmente para aqueles mais críticos, né? Aqueles que pegaram no pé do professor Alan Al, ele promete uma surpresa, mas acho que ele não vai conseguir, não. É um palpite. Acho que o Guarani está num momento tão bom, se o time dele está bem, o Guarani também está muito bem. Então, dentro de casa, eu não posso acreditar em outra situação que não seja a vitória. Não acredito, como não acreditava lá em Londrina, em nenhum tipo de facilidade. Vai ter que batalhar muito, vai ter que ser muito concentrado, vai ter que ser inteligente para poder efetivamente merecer o resultado. Mas se amanhã tudo ocorrer dentro da normalidade, o Guarani vai ganhar o jogo. A não ser que aconteça algo surpreendente. Mas o Guarani está passando, pelo menos para mim, Batista, muita segurança, não só no comando, mas na atitude dos jogadores. O time parece muito confiante,
zaga confiante, zaga mesmo com algumas coisas que precisam ser ajustadas, mas é um time que tem um meio-campo que é o seu principal ponto, né? O principal departamento do Guarani é o meio-campo. E normalmente, quando o meio-campo está azeitado, encaixado, jogando bem, o resto vai se encaixando com o passar do tempo. E o Guarani, para mim, dá indicativos muito fortes que vai ganhar mais uma partida, a terceira consecutiva na Série B do Campeonato Brasileiro. E o Alan Al não poderá contar para este jogo diante do Guarani amanhã, 19h, no Brinco, com o argentino Diego Torres. Muito bom jogador, tem muita qualidade técnica, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, está fora do jogo. A tendência aí é que o Renan Bressan, que é bom também, deve ser aí o substituto. O provável time do CRB: Diogo Silva, Celcinho, Gum, zagueiro Gum, jogou na ponte, Caetano e Guilherme, Romão, Martin, Jean Patrick, Renan Bressan, Reginaldo, Eric e Nicolas Careca. Esse é o time que o Alan Al deverá colocar em campo. 17 pontos tem o CRB e vem, portanto, para este jogo, né? A fim de conquistar aí uma vitória. Colocar o Valdemir Gomes aqui na roda, o da palavra fácil de Tigerman, o Tigrão. Claro, evidente que todo ponto somado é importante. Ganhar dos que estão embaixo é fundamental para a permanência. Mas para sonhar com o G4, para lutar pela ponta de cima, tem que ganhar daqueles times que estão acima na tabela. Alô, Tigrão, um abraço, boa noite. Um abraço, Batista. Boa noite a você, aos amigos da Bandeirantes. É verdade, sim. É verdade. O Guarani, por exemplo, quando foi jogar lá na sexta-feira contra o Londrina, ele tinha 13 pontos. E o Londrina tinha 7. Se o Londrina tivesse vencido o jogo, ele teria, Londrina, reduzido a diferença para o Guarani para 3 pontos. Veja o quanto uma vitória desse porte é importante. Aí o Guarani ganhou, e ganhou merecidamente, uma jogada linda no gol, já no final do segundo tempo, 37 minutos, que deu a vitória à equipe de Campinas. E aí o Guarani foi a 16, quer dizer, a diferença que poderia ter caído para 3, né? Ela agora é de 9. O Guarani foi a 16 e o Londrina tem apenas 7. Então vejam como que é um campeonato gangorra, como que é um campeonato parelho. Em caso de vitória, o Londrina teria encostado no Guarani. Como o Guarani venceu, ele não deixou encostar e abriu uma diferença muito grande. Ele precisa perder 3 rodadas seguidas e o Londrina ganhar 3 rodadas seguidas, e é possível que essa combinação não aconteça até a 38ª. E 3 vitórias no mesmo segmento, 9 pontos consecutivos ganhos pelo Londrina e 9 pontos perdidos consecutivamente pelo Guarani. Talvez isso não aconteça ao longo do campeonato inteiro. Claro que pode acontecer de forma fragmentada. O Guarani ganha uma, o Londrina também ganha. Aí o Londrina ganha, o Guarani perde, ou vice-versa. Mas foi muito importante. E agora contra o CRB, aparentemente, lá na frente, né? Porque a gente fala que o Guarani é 7º e o CRB é 4º. Então quem não olha os números, fala assim, puxa vida, né? Pô, o Guarani está em 7º e o CRB está em 4º, está no G4. Diferença, resumindo tudo em números, os números não mentem jamais. CRB 17 pontos, Guarani 16, ou seja, diferença de 1 ponto. Indo a 19, o Guarani já é terceiro colocado, minimamente terceiro colocado. É óbvio que hoje o terceiro é o Sampaio, e também vai jogar, então depende muito dos outros resultados. Resumindo em síntese, quem já decolou de vez e que já se distanciou é o Náutico, 24. Esse tem com relação ao Guarani 8 pontos, é uma diferença considerável. Agora, Coritiba com 20, Sampaio com 18 e CRB com 17 estão rigorosamente na alça de mira do Guarani, que tem tudo para ganhar esse jogo. Em Campinas, ele sempre faz jogos equilibrados com o CRB. Me lembro aí há 2 ou 3 anos atrás que o CRB veio caindo pelas tabelas, chegou aqui, endureceu o jogo, é sempre jogo tinhoso.
É sempre jogo duro, equilibrado, jogo mascado, né? Aquele jogo picotado. Só que no finalzinho o Guarani acha um gol e ganha. Eu acho que amanhã não vai ser tão sofrido assim. Não acredito em tanta dificuldade assim, até porque o Guarani, apesar de não ter o Diogo Matheus, o seu lateral direito titular, que está suspenso, ele vai ter o Pablo, provavelmente seja esse o substituto, tudo leva a crer que sim. E os jogadores que realmente estão decidindo, estão fazendo a diferença e estão, inclusive, num ponto, para mim, de avaliação superior a uma média alta da Série B, como o Regis, como o Bruno Sávio, como o Rodrigo Andrade, como Bruno Silva, entre outros, são jogadores que estarão em campo. Então, a grande espinha dorsal e as estrelas bugrinas para os padrões da Série B estarão em campo. O time está muito confiante, o ambiente é dos mais favoráveis e o Guarani quer porque quer entrar para não sair mais nesse G4. Eu acho que, lógico, se fosse assim tão fácil, nem precisaríamos fazer a transmissão amanhã, nem o torcedor ficar ouvindo, era só, né, na quarta-feira de manhã conferir e falar, lá, confirmado, ganhou 3 pontos. Não é assim, mas as chances são muito grandes, mesmo respeitando o Alan Al Siebert, perseguido implacavelmente por Carlos Henrique Siebert, CH, perseguiu muito professor Alan Al, que está no G4. E vai dar entrevista amanhã e vai dizer assim, um abraço pro CH aí, viu? Meu amigo. É assim que vai ser a entrada, a saudação de Alan Al amanhã. Ah, mas é um trunfo pro CRB, porque ele conhece tudo de Guarani. Conhece tanto que caiu. Conhece tanto que não conseguiu extrair desse elenco, brincadeiras à parte, claro. Todos nós criticamos o Alan Al, e eu acho que as críticas foram merecidas, e agora ele vive um bom momento no CRB. E, inclusive, matou o Palmeiras na Copa do Brasil. Ele não matou o Zé Buscapé Futebol Clube, hein? Ele eliminou em 2 jogos a Sociedade Esportiva Palmeiras nos pênaltis. Tirou um monte de milhão aí do orçamento, do planejamento financeiro para 2021 do Palmeiras. Então não é qualquer time que vem aí. Mas o Guarani está tão encaixado, né? O Guarani está tão bem distribuído, está tão organizado taticamente e está tendo a felicidade de ter 3 jogadores, pelo menos, desequilibrando, que eu não acredito em muita dificuldade não, e acho que o Guarani amanhã chega aos 19 pontos, praticamente com aquilo que tem de melhor, né? Não vai ter o Matheus, porém terá o Pablo. E na zaga, esse moço que falou com a gente agora vai dar conta do recado. Claro que o Carlão vinha vivendo um bom momento, mas com a volta do Thales, que aliás aconteceu lá em Londrina, a defesa fica muito estabilizada e com uma proteção de muita qualidade de cabeça de área, não só na questão da contenção, como também na distribuição do jogo de trás para frente. Aliás, como vimos no gol de pé para pé, no gol de manual, no gol de videogame do Guarani lá em Londrina na sexta-feira à noite. De Bruno Silva, para Rodrigo Andrade, para Regis, para Bruno Sávio e para a Rede. E não foi de bico, Batista. Amanhã, no programa Os Donos da Bola, Bruno Sávio vai participar conosco e responderá se ele chutou de bico ou se ele chutou com o lado externo do pé, o chamado 3 dedos. Foi de bico. Essa é a nomenclatura. Foi de bico. Então o próprio jogador é quem vai dizer. Então não perca amanhã, 12:30, na tela da Band, Os Donos da Bola, que o próprio jogador é que vai dizer. Aliás, o Bruno Sávio está na seleção da 10ª rodada do SofaScore, o aplicativo que faz uma análise técnica da participação de todos os integrantes da Série B, a B-Zona. E ele tem uma nota 7,9. 7,9, uma notaça. Ele ficou em campo 86 minutos, lá no Estádio do Café,
E realmente, é claro, teve a participação, a assistência do Regis, mas ele marcou um golaço, chutou de bico, meteu na rede e ele também participou, teve 81% de precisão nos passes, 34 toques, 3 tentativas de finalização, 2 desarmes e 5 duelos vencidos pelo chão, em total de 8. Essa foi a participação do camisa 11, que está na melhor fase. Está numa fase espetacular. Antes vinha bem também, mas não estava fazendo gol. Agora está fazendo gol, mantendo inclusive, né, uma regularidade. Veja aí, ele vem marcando gols, marcou gol aí nas 3 últimas apresentações e é o vice-artilheiro. Tem 5 gols, perdendo só para o Regis, que tem 6. Mas veja só essa dupla. O negócio impressionante, os dois marcaram 11 gols. Tem time que não marcou isso. O time inteiro não marcou isso de gols na competição e 2 do Guarani fizeram 11 tentos na Série B, a Bezona. Batista. E o lance do gol, né, que começou lá atrás, que eu disse agora há pouco, a bola foi tirada lá pelo Ronaldo Alves. E aí, se alguém for fazer um manual como ter a participação, veja, os 2 volantes participando, depois o meia e depois o atacante. Então você pega esse recorte, se alguém fosse criar um manual, escrever uma tese sobre como sair com essa bola de trás e chegar com ela na frente em condição de gol, esse lance aí teria que ser colocado nessa cartilha. Porque os 2 volantes participando ativamente. E um meia com um passe que desintegrou a defesa do Londrina. E o toque final, completando tudo isso aí, metendo a bola na rede. Então você acha que foi de bico, né, Gleger? Acho sim. Acho que foi. Aquele totozinho que dava o baixinho Romário. Aliás, eu tomei um gol do Romário desse jeito, né? Ele saía na cara do goleiro, a hora que você achava que ele ia fazer alguma coisa, ele dava esse totozinho na bola e foi o que aconteceu com o Bruno Sávio. Pra mim, ele só deu um totozinho ali, tirando, e aí é com a ponta do pé, e se é com a ponta do pé, foi de bico, Batistão. Ó, então, 71% dos nossos ouvintes que participaram da enquete hoje nos donos da bola disseram que foi com o lado do pé e não foi de bico. Então, eu tô passando aí no WhatsApp particular de Gleger Zorzin e de Zezinho Carlos Batista. Estou passando o telefone celular do doutor Alexandre Souto, o meu oftalmologista cirurgião, para que vocês marquem urgentemente, vocês dois, que quase me agrediram fisicamente no encerramento da nossa jornada e depois nos Donos da Bola, edição especial de sábado, no último sábado, quando eu disse que não foi de bico. O Gleger, com quase 2 metros de altura, queria partir para cima de mim, porque eu disse que não foi de bico. Isso porque eu já uso cartão de estacionamento para pessoas que podem usar vagas especiais. E ele queria vir para cima, mas ia se arrepender. Ia sair de maca dos estúdios. Então vocês dois... A sorte sua que o Pateta... Alexandre e operar a catarata. Ele é um ótimo cirurgião. Vocês não estão enxergando nada. Como é que tá o tempo, mano? A sorte dele foi o Pateta. Você, ô, Tigrão. A sua sorte foi o Pateta, viu, Tigrão? Amanhã eu convido o Tigrão para assistir os Donos da Bola, 12:30. Isso aí. O próprio jogador vai responder. O próprio jogador, hein? Se trata nem de enxergar, não enxergar. O próprio jogador vai dizer o que é que ele fez. Então assista amanhã, 12:30, que você vai ver o jogador falando, ele próprio falando o que é que ele fez naquele gol para meter a bola na rede. E a bem da verdade, né? Isso aí, tenho certeza. Não interessa se é de bico, se é com o lado externo do pé, se é com o lado interno, se é de joelho, se é de canela, tem que meter a bola na rede. Isso é o mais importante, é colocar a bola na rede. Dadá Maravilha, dizia, frase dele, Dadá Maravilha, não existe gol feio, feio é não fazer o gol. O gol do Bruno Sávio, seja lá como foi que ele fez, garantiram 3 pontos na sacola para a equipe do Guarani. Então é isso aí. A bola lá nas imediações da área, dentro da área, tem que meter na rede. Não me interessa de que forma.
É por isso que eu estou sempre defendendo aqui a tese de chutar de bico. Chutar de bico. Bico classifica o time, bico dá título. Tem uma série de coisas boas que acontecem, mas a maioria, a imensa maioria dos jogadores tem vergonha de chutar de bico. Parece até que o jogador que chuta de bico é inferior aos demais jogadores. Ah, para com isso. Agora são 18:02. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento. Café Pacaembu, aproximando gerações há mais de 60 anos, agora em Campinas. Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilha de vidro, porcelanatos, 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Ligue 3277-0315. Trânsito. A Anhanguera tem trânsito carregado no sentido interior entre o Jardim Pacaembu e o Trevo da Bosch. Bandeirantes tem trânsito intenso no sentido capital, no entroncamento com a Campinas Montemor e nos dois sentidos na altura do pedágio de Sumaré. Você gosta de alimentos orgânicos? Então baixe o Guia Alimentar para a População Brasileira em guiaalimentar.org.br, uma iniciativa IDEC. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Torcedor bugrino, faça parte do programa Sócio Campeão do Guarani Futebol Clube e torne o time do seu coração mais forte. No Sócio Campeão, você participa de promoção de prêmios e inúmeros benefícios da rede de parceiros do programa. Consulte no site oficial sociocampeão.com.br e usufrua dos descontos dos parceiros. Saiba mais, mande um WhatsApp para 19 974 17 8000. Acompanhe o Sócio Campeão também nas mídias sociais, Facebook, Instagram e Twitter. Seja sócio campeão. Rose Pisos, um show de beleza para o seu lar. O maior estoque da região de Campinas. Pisos cerâmicos, pastilha de vidro, porcelanatos, louças e metais. Sempre inovando com as principais marcas e modelos do mercado para deixar a sua casa linda como sempre sonhou. Piso é na Rose Pisos. 4 lojas à sua disposição. Em Campinas, no Castelo e na John Boy Dunlop. Em Hortolândia, na SP 101, quilômetro 7 e no Jardim Rosolém. Saiba mais, acesse rosepisos.com.br. Não importa se o tema é leve, polêmico, divertido ou incrível. O que realmente importa é que você seja sempre o primeiro a saber. Bandemulti.com. Todo o conteúdo do Grupo Bandeirantes em um só clique. Notícias atualizadas de 4 grandes regiões do estado, a qualquer hora. Entretenimento, esporte, utilidade pública. A informação que você precisa. Acesse bandemulti.com. Saiba sempre mais. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento. Café Pacaembu, aproximando gerações há mais de 60 anos, agora em Campinas. Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilha de vidro, porcelanatos, 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Ligue 3277-0315. Trânsito. Quem trafega pela Norte-Sul enfrenta dificuldades na altura da Carlos Stevenson nos dois sentidos. No sentido Taquaral, lentidão na altura da Gustavo Ambrusti, da Rua Nuporanga e da Rua dos Alecrins. No sentido contrário, o tráfego é intenso na chegada ao Laurão. Chegou o novo NexGard Spectra, dose única mensal contra vermes, sarna, pulgas, carrapatos em um delicioso tablete. Encontre na amazon.com.br. Carlos Batista. O Café Pacaembu queria comprar em Campinas, mas não encontrava. Agora você encontra. Você pediu, o Café Pacaembu chegou. O Café Pacaembu é feito com grãos selecionados. Os processos industriais altamente tecnológicos são automatizados. A empresa valoriza a sustentabilidade e cuida do meio ambiente. Por isso, recebeu o selo Eu Reciclo.
Todos esses cuidados ajudam a produzir um café com muito mais aroma e com muito mais sabor. A qualidade faz a tradição. O Café Pacaembu está na mesa dos brasileiros, aproximando as pessoas há mais de 60 anos. Em Campinas, você encontra o Café Pacaembu nos seguintes supermercados: Covabra, Dalben, Enxuto, Extra, Galassi, Iga, Macro e Taquaral. Repetindo, tem Café Pacaembu no Covabra, Dalben, Enxuto, Extra, Galassi, Iga, Macro e Taquaral. Quem conhece o Café Pacaembu, agora pode encontrar aqui em Campinas. Quem não conhece pode experimentar, viu? Com certeza você vai se surpreender. Café Pacaembu, aproximando gerações. Na Bandeirantes, as informações da Ponte Preta. Ponte Preta em campo, daqui a pouco, partida marcada para as 8 da noite. Transmissão aqui na Bandeirantes, narração de Leandro Bola, está registrado. Macaca vai enfrentar o Náutico e agora as informações da Ponte Preta aqui no ar da Bandeirantes. Antônio Lupe, diz aí, Lupe. Tudo bem, Batista? Mais uma vez um abraço para você, para todo mundo que está acompanhando a Rádio Bandeirantes. Daqui a pouquinho, às 8 horas da noite, a bola rola no Estádio dos Aflitos para o duelo entre Náutico e Ponte Preta. Macaca, com o empate do Vitória, voltou para a zona do rebaixamento, então a Ponte precisa dos 3 pontos para sair da zona da confusão e, é claro, aguardar o complemento da rodada. A Ponte viajou para Recife na tarde/noite do último sábado. Ontem fez uma atividade e agora está concentrada para o duelo contra o time pernambucano. O Rodrigão não viajou com a delegação. O atacante teve um edema na coxa esquerda na última partida da Ponte, que aconteceu contra o Avaí, empate em 0-0. E outro desfalque, esse não foi confirmado pela Ponte, até porque a Macaca, através da sua assessoria de imprensa, não divulga a lista dos relacionados, mas a informação que recebi e mantenho ela aqui no microfone da Rádio Bandeirantes é que o zagueiro Ednei também não viajou com a delegação. Teve um problema, mas ainda não tive a informação em qual região do corpo o Ednei teve esse problema para ser vetado para o duelo contra o Timbu. A tendência com esses 2 desfalques na zaga é que o Fábio Sanches será mantido ao lado do Cleilton, que retorna ao time após cumprir suspensão. No ataque, sem Rodrigão, a tendência era João Veras e Josiel, mas o Gilson Kleina não deve escolher nenhum nem outro, e sim acrescentar Niltinho no meio-campo da Ponte Preta ao lado do Camilo e no ataque a presença do Richard e também do Moisés. Mas a grande novidade no time da Ponte é o retorno de Ivan Quaresma, que no duelo contra o Avaí ficou no banco de reservas. Na reapresentação do elenco da Ponte após esse empate, ele participou de um jogo-treino contra o time sub-20. A informação que eu tenho também é que o Ivan começa jogando o duelo contra o Náutico. Em meio a todos esses problemas, o provável time da Ponte, que enfrenta o Timbu, o líder da Série B, que ainda não perdeu, deve ter Ivan Quaresma no gol. Na lateral direita, a presença do Kevin. Na zaga, Cleilton e Fábio Sanches. E na esquerda, o ainda improvisado Felipe Albuquerque. No meio-campo, a presença de Dauan, André Luiz, Camilo e Niltinho. No ataque, Richard e Moisés. Esse é o time da Macaca, que tem aí a responsabilidade. Pelo menos vai tentar frear essa empolgação do líder Náutico, que conquistou um resultado espetacular na última rodada. Venceu o Goiás fora de casa pelo placar de 1-0 e quem marcou o gol foi Jean Carlos, que é um dos principais jogadores em quesito de assistência na Série B e na temporada já marcou 7 gols. E o que chama atenção na campanha do Náutico em 2021, somando todas as competições, o Timbu em 22 partidas só perdeu apenas uma vez na temporada, que foi para o Sport, no Campeonato Pernambucano, jogo que aconteceu no dia 2 de maio, perdeu pelo placar de 3-0. E jogando no Aflitos, o Náutico tem uma sequência de 23 jogos sem derrota. São 15 vitórias e 8 empates. A última vez que o Náutico
perdeu jogando como mandante foi no dia 12 de outubro de 2020. Hoje, 9 meses. E a última equipe que venceu o Náutico lá nos aflitos foi justamente a Ponte Preta. Vitória por 2-0. Dauan e João Paulo marcaram os gols da Macaca. O Náutico deve enfrentar a Ponte com Alex Alves no gol, Brian na lateral direita, Carlão e Camutanga na zaga e Rafinha na lateral esquerda. No meio-campo, Haldney, Matheus Trindade e Marcial, que já passou aqui pela Macaca. No ataque, Jean Carlos, o paraguaio Paiva e Vinícius. 8 horas da noite, a bola rola no Estádio dos Aflitos para Náutico e Ponte Preta, 11ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Batista. Bom, Tigrão, começo com você, análise deste jogo, partida marcada para daqui a pouco, e o Gilson Kleina, portanto, promove o retorno do Ivan Quaresma, muito tempo contundido, machucado, uma cirurgia no pulso, e ficou no banco aí na última partida, fez um jogo treino, e está em condições. O que você acha disso? E também sobre essa possibilidade de não atuar com um centroavante de origem, porque o Rodrigão está fora com contusão, né? Saiu com a contusão. E aí entra o Niltinho, deve entrar um Niltinho, mas não entra assim, entra no lugar do Rodrigão, mas não na posição do campo no lugar do Rodrigão. Então o técnico vai promover aí um time sem um centroavante. E aí como é que fica então esse assoalho tático que o Kleina pretende usar nessa partida, Tigrão? Ô, Batista, é muito mais pela falta de opção do que propriamente por uma estratégia. Veja só, quem que seria o substituto imediato, no caso aí do Rodrigão? Seria o João Veras. Mas o João Veras, toda vez que tem entrado, tem sido uma grande decepção. Entra, inclusive, dando sinais, pelo menos à distância, né? Não estou dentro do campo, mas de falta de vontade. Não consegue parar uma bola, não consegue fazer uma tabela, não consegue realizar uma jogada. Então, as opções que tem o Kleina são muito pequenas. Então, ele promove, paralelamente à mudança nominal, Niltinho no lugar de Rodrigão, se é que será essa a escalação a ser confirmada, ele também promove uma alteração de ordem tática. O time sai de um 4-3-3 bem pronunciado para um 4-4-2 clássico e conservador. Eu gosto, só que a Ponte não terá referência e aí alguém tem que pisar nessa grande área. E vai haver uma rotatividade. Isso você não tenha nenhuma dúvida, mas o jogador que terá a maior presença centralizado, não que ele vá funcionar tipicamente como um centroavante, mas aquele que aparecerá o maior número de vezes no funil que a gente gosta de dizer, ou seja, ocupando a posição de centroavante, mas em velocidade e com movimentação e não parado, que ele não tem essa característica, deve ser o Moisés. Ele vai alternar esse posicionamento, às vezes com o Richard e com o Camilo, que aparecerá em alguns momentos, a exemplo do que vimos na partida contra o Vasco da Gama, o segundo jogo da competição, onde a Ponte empatou em 1-1 e jogou relativamente bem. Esse Camilo fez essa função naquela oportunidade no estádio Moisés Lucarelli e também será um desses caras. Então a Ponte terá um centroavante sempre, só que não será sempre o mesmo e ele não será um pivô, ele não será um homem de referência e sim um atleta de movimentação. Em tese, né, pode funcionar, até porque, segundo as informações que a gente tem, toda a comissão técnica da Ponte, especialmente o seu treinador, o Gilson Kleina, já estão convencidos de que o Moisés ficou manjado. E como a Ponte não tem um avião do lado direito, não tem um avião na meia, não tem um outro craque fazendo o comando do ataque, ela tem um jogador. A diferença também não é sempre, que é o Moisés. E onde é que joga o Moisés e os 19 outros treinadores da Série B, a exemplo do Gilson Kleina, já sabem disso. Ele joga do lado esquerdo, sendo lançado na bola comprida em velocidade para tentar matar, para tentar dominar e partir para cima no 1 contra 1. Só que quando todo mundo viu que ele invariavelmente leva vantagem no 1 contra 1, porque é um bom driblador, é um cara veloz,
já tem sempre um não deixando nem ele parar a bola. Sempre 2. Um no encalço no primeiro combate, se antecipando a ele, não deixando a bola chegar até ele, ou seja, com marcação individualizada e implacável, e outro de sobra. Se ele consegue matar com toda dificuldade, consegue dominar para tentar partir para cima e ganha do primeiro, o outro já vem no encalço e desarma. Então o Moisés passou a render um pouco menos. Então talvez o Náutico hoje arme, através do seu experientíssimo treinador Hélio dos Anjos, cabelos brancos, de muita experiência e muita rodagem dentro do futebol, talvez ele arme uma marcação esperando um Moisés aberto praticamente em cima da linha lateral, buscando a linha de fundo pelo lado esquerdo de ataque da Ponte. E aí vai ficar aquele vazio lá. Só que qual que é a minha preocupação? Vai ficar o vazio, mas o Moisés vai tentar surpreender atuando mais por dentro, onde normalmente ele não rende muito, mas pela ausência de uma melhor opção e pelo fato de já ser uma jogada manjada, ele pela beirada esquerda, talvez haja esse comportamento. E a minha preocupação qual é? É que pelo lado esquerdo, o Felipe Albuquerque é o homem que deveria dar o apoio ao Moisés na jogada de ala de 1-2. E esse rapaz, que veio lá do Grêmio de Futebol Porto-Alegrense, é bom marcador, mas ele não apoia nunca. Ora, se o Moisés não vai se posicionar por ali, quem é que vai ocupar esse setor de ataque do lado esquerdo? Se o lateral não vai e o ponta não estará por lá. E aí vem a resposta para essa indagação. Tudo na teoria, hein? Estou aqui com um quadro imaginário na cabeça, tentando entender o que vai acontecer. Quem é que fica por ali? O Richard. Ora, se a jogada estiver saindo pelo lado esquerdo, Richard posicionado pelo lado esquerdo. Jogada sendo iniciada pelo lado direito, Richard posicionado do lado direito. Bola no pé do Camilo, procura o Richard no espaço ou no lado do campo onde ele estiver. Mas e quando ele estiver na esquerda e estiver marcado? Quem é que ocupa a direita? Aí é o Niltinho, que vai fazer o quadrado de meio campo para compor sem a bola, para compor para iniciar a jogada. Mas quando a Ponte estiver saindo com ela de trás, o Niltinho provavelmente derive para o lado direito, fazendo algo parecido com o que vinha fazendo até a última partida da Ponte, exatamente o Richard, que estava pelo lado direito. Foi assim contra o Avaí. Então, resumindo e encerrando, a Ponte vai tentar ter uma movimentação de peças com os deslocamentos, né? Com a troca de posição de todos os homens do meio campo para frente, exceção feita aos 2 volantes. Dauan, que pode aparecer como elemento surpresa, e o André Luiz, que é o cara só da contenção. Então, Moisés sem posição fixa, Camilo sem posição fixa, Niltinho sem posição fixa e Moisés sem posição fixa. Ou seja, uma rotatividade, um carrossel para tentar mostrar uma maneira de jogar, mesmo com pouquíssimo tempo de treinamento, diferente daquela forma manjada e conhecida que a Ponte vem apresentando, Batista. E para você, CH, jogo marcado para daqui a pouco, partida importantíssima. Em condições normais, um empate nesse jogo aí seria ótimo, excelente, mas a Ponte precisa pontuar, né, CH? Uma vitória contra a equipe do Náutico, além dos 3 pontos, vai se transformar numa vitória retumbante para impulsionar. A Ponte está precisando disso, algo que possa mexer com os brios, mexer também com o aspecto emocional, não é isso? Jogar com o líder tem essas vantagens ou desvantagens, né? Cada um encara de uma maneira. Uma vitória fora de casa contra o líder do campeonato é tudo que a Ponte precisa. Então o torcedor, com certeza, ele quer saber se essa possibilidade de 4-4-2 sugerida pelo Antônio Lupi, eu acho que vai ser concretizada. As informações dão conta que essa vai ser a escolha do professor Kleiner. Tem um aspecto positivo, e o positivo na teoria antes do jogo é que ele está fazendo alguma coisa diferente. Se ele continuar insistindo com o João Veras no lugar do Rodrigão, não vai funcionar. O problema é que a Ponte passa por aspectos individuais desfavoráveis. Jogadores que não rendem. Eu posso falar aqui uma meia dúzia, e nem vou
fazer meu comentário embasado nisso. Eu quero olhar num aspecto positivo, porque se a gente tratar nu e cruamente o antes do jogo, nós vamos chegar à conclusão, eu acho que a maioria das pessoas chegou também, que o Náutico é favorito e se tudo correr dentro da normalidade, o Náutico vai ganhar o jogo, ponto. Não tem nem que falar de parte tática, o problema é individual. A condição técnica de um time para outro é muito, para mim, é muito distante. Mas o futebol tem aquela coisa, né? Que de repente você joga por uma bola parada, se tranca lá atrás e ganha o jogo. Ou de repente você encaixa um baita jogo e vai lá e ganha a partida. Mesmo porque eu não acho que o Náutico é imbatível. O Náutico tem um time bem dirigido e num momento absolutamente confiante. Os jogadores têm personalidade, ganharam moral, isso faz diferença no futebol. Diferente da Ponte, que precisa de uma afirmação. Dos jogadores que a bola está queimando no pé. Isso também faz muita diferença. Então o segredo do jogo é você manter o equilíbrio e a tranquilidade e não confundir com lerdeza. Se for lento e modorrento contra o Náutico, vai perder. Então vai ter que batalhar com intensidade. A Ponte tem capacidade? Não sei. Eu espero que sim, mas não sei. Eu não aposto nisso. Por quê? Porque tem laterais duvidosos, tem o meio-campo que para mim não é o ideal, e fica tudo nas costas do Camilo. E tomara que desse jeito novo, caso aconteça, que o Niltinho venha fazer um quarto homem, e ele tem experiência para isso, para ajudar a carregar esse piano que está muito pesado nas costas do Camilo e do Moisés. E na frente, com Moisés e Richard, se for isso, também é muito para o garoto Richard, que corre, se dedica, mas é um jogador comum. Então veja, eu não estou falando de um super time, eu estou falando do momento super positivo do Náutico, que joga em casa. Então tudo rema contra a Ponte, mas tem um aspecto positivo. E o aspecto positivo desse jogo é o treinador não se acomodar com uma situação e enxergar que ele vai ter que achar dentro de um grupo com problemas individuais, técnicos, uma maneira diferente de jogar, uma alternativa. Não é que vai surpreender, mesmo porque seria uma grande surpresa se ele colocasse de cá o Vanderlei, né? Se ele colocasse na zaga um Oscar ou um Odilei na lateral esquerda, não é esse o caso. A Ponte, todo mundo sabe o grupo que tem. E é um grupo limitado. Ela vai ter que compensar numa bola parada, numa marcação muito forte. E hoje eu debatia com o Júlio Nascimento na hora do almoço. Eu quero trazer um dado que o Náutico é um dos times que mais faz falta no campeonato. E não são faltas de cartão, são faltas técnicas. Essa é a escola do professor Hélio dos Anjos. A escola de alguns treinadores da antiga. Então perdeu a bola, aquela falta técnica que para o jogo a todo momento. Eles irritam o adversário. Jogar contra o Náutico é algo irritante pelo momento, né? Que vive o time do Náutico, de muita confiança, a bola parece que procura aqueles que fazem gols, eles erram muito pouco, pelo menos até agora no campeonato, tá? Isso pode mudar. Porque, repito, eu não acho que o Náutico é um super time. Mas, nesse momento, é o time a ser batido. Então, esse jogo picotado, para quem não tem raciocínio, não tem calma e confiança dentro do campo, isso atrapalha demais. Demais. Nós vamos assistir isso de novo. E tem um cara aqui, para encerrar, é o cara que está fazendo a diferença do campeonato, que é o Giancarlo. Ele é um cara diferente. Ele, por exemplo, o Camilo poderia estar fazendo o que o Giancarlo está fazendo, mas não está fazendo. Esse Giancarlo é um cara diferente. É um nível técnico, talvez seja o melhor meia de ligação da Série B. Né? Eu estou colocando talvez porque está muito no começo do campeonato ainda, mas ele tem tudo para se tornar o cara do campeonato. E lá na frente, eu não sei se vai jogar, tem muitas dúvidas o Náutico, tem o Chiesa que está numa largura gigantesca. Tudo está acontecendo a favor. E lá atrás tem o Camutanga Gomes, que limpa trilhos, o cara que dá segurança. Ele não é nenhuma enormidade técnica, mas o cara tá jogando demais, por baixo, por cima. E o Náutico tem tomado poucos gols, né? Tem tomado poucos gols. Então esse é o time que a Ponte vai jogar. O Náutico é favorito, a Ponte vai ter que se desdobrar, mas porém, eu acho muito válido o Gilson Kleina mudar o jeito de jogar.
não é? Resta saber como é que o Niltinho vai voltar para o time titular, né? Ele que nas últimas 3, 4, 5 partidas foi encostado pelo Gilson Kleina. Quero ver se ele vai dar a volta por cima. Capacidade, Batista, o Niltinho tem. Bom, é o seguinte, você pode continuar mandando para cá suas mensagens. Daqui a pouco nós temos o Fala Galera. E você vai participar conosco aqui mandando para o 971021493. Gleger Zorzin, jogo que você vai comentar na Rádio Bandeirantes e terá a narração do Leandro Polis, diz aí Gleger. Olha, Batista, assim, a entrada do Niltinho à frente e fazendo um desenho tático, né, só vai mudar a característica do jogador, né, que o Rodrigão é um jogador um pouco mais fixo, jogador que joga na referência, mas o estilo de jogo, eu acredito que vai mudar muito pouco. A Ponte, nas mãos do Kleina, sempre tem jogado com 2 linhas de 4. 2 linhas de 4, o Moisés aberto pelo lado esquerdo, o Richard pelo lado direito, fechando a segunda linha, e o Camilo um pouco mais à frente ali, né, dessas 2 linhas, ao lado de um dos atacantes. E hoje é o Niltinho. Para mim, ganha com velocidade, né? Ganha com um pouco mais de mobilidade, que o Niltinho tem essa característica, mas a plataforma, para mim, não vai mudar em absoluto. Só a característica desse homem de frente, né? E você jogando fora de casa, você tendo um pouco mais de velocidade, tendo um pouco mais de mobilidade, pode ser que melhore, né? Na transição, melhore na chegada, né? No 1 contra 1. Então, nesse aspecto aí, pode ser que até melhore com o Niltinho, que é um jogador que vinha atuando aberto, né? Eu, inclusive, disse isso, né? Acho que foi na semana passada, eu dizia, olha, pode ser que apareça o Renatinho aí, por que não? Acho que foi na sexta-feira, né? Pode ser que apareça o Renatinho, porque já tinha feito essa função. Renatinho e Camilo jogando por dentro ali, no fechamento dessas 2 linhas. Pode ser que aconteça isso, mas ele escala o Niltinho, e o Niltinho é aquilo que eu disse, né? Um jogador de velocidade, não tá vindo bem, né? Começou bem, depois oscilou demais. Teve jogo aí que nem foi pro banco, né? Então, tomara que dê muito certo, né? A expectativa é de que a Ponte faça um bom jogo. É um jogo pesado, um jogo duro. Esse time do Náutico aí é um time cirúrgico, é um time que ataca muito, é um time que tem 2 homens de beirada muito agudos, né? Chega muito bem, a bola parada é muito boa, né? O Hélio dos Anjos tem como característica treinar muito a bola parada, né? Então, vai ser um jogo difícil demais. Ele tem esse menino, Giancarlo, que é um mero batedor de faltas laterais, escanteio. Então, é sempre muito perigoso essa jogada aérea do Náutico. Então, a Ponte tem que estar muito atenta. A entrada do Cleilton ao lado do Fábio, nós não vimos jogar, né? Eu gostei do Fábio, junto ali com o Ednei. Acho que deu uma solidez, aliás, manteve, né, a solidez defensiva que a Ponte estava tendo nas últimas partidas. E espero que mantenha nesse jogo para hoje. Vai precisar muito dessa primeira linha, né? O Felipe Albuquerque é um cara que segura um pouco mais, ele sempre libera um pouco mais o Kevin, não com a mesma intensidade, né, que nós víamos no Apodi, digamos assim. Então, mas ele é um jogador que sai um pouco mais, né? E o Albuquerque sempre ali na recomposição, fechando, né? Vindo ali para ser em alguns momentos um terceiro homem numa linha defensiva. Então assim, é a característica desse time do Kleina. Tomara que continue na evolução defensiva, né? Tem vindo muito bem essa primeira linha da Ponte, porque hoje vai precisar. Sem dúvida nenhuma, esse time do Náutico é muito perigoso, muito bem treinado, e a Ponte precisa estar muito atenta. Se tiver atenta, se mantiver aí essa mesma solidez defensiva que tem tido nas últimas partidas, pelo menos gol não vai tomar. E aí, quem sabe, num contra-ataque ali, numa arrancada do Niltinho, numa jogada de efeito do Camilo, numa chegada do Moisés, que é sempre muito perigoso, né? O próprio Richard desencantar hoje para fazer o gol, ele tem batido na trave, né? Às vezes a bola tem passado perto, ele tem chegado, mas não tem botado a bola na rede. Quem sabe hoje, e aí a Ponte traz um ótimo resultado. Jogo duro, difícil, todo favoritismo lá pro lado do Náutico, mas é aí que, nessas horas, que dá para ir lá e dar uma beliscada, dar uma surpreendida. O CH falou que não sabe se o Chiesa vai jogar, né? O Lupe até já tinha trazido as informações do Náutico, tá fora o Chiesa e o Iago. São os 2 desfalques aí
Só repetindo aí o time do Náutico. O Antônio Lupe tá me ouvindo? Sim, Alex Alves no gol, o Brian na direita, Carlão e Camutanga na zaga e o Rafinha na esquerda. Haldner, Matheus Trindade e Marcial, Jean Carlos, Paiva e Vinícius. O Chiesa não deve ficar à disposição porque na quinta-feira, até antes da partida contra o Goiás, ele apresentou sintomas da chikungunya. Então, por isso, não deve atuar hoje. O Chiesa, que é o principal goleador do Náutico na temporada, marcou 11 gols, Batista. Chikungunya é o mosquito também que transmite, é isso? Isso, exatamente. Aedes. Exatamente. A Aedes aegypti. Exatamente. Tem a dengue e a chikungunya também, e ele apresentou sintomas de chikungunya, o Chiesa. Portanto, o Chiesa tá fora com suspeita de chikungunya. E pra Ponte é muito bom, né? Porque, como o CH falou, o cara é largo, ele mete a bola de tudo quanto é jeito, ela entra. E sem ele, a tarefa da Ponte fica um pouco mais fácil para não tomar gol e, consequentemente, vencer a partida. O Náutico está a 10 jogos invicto e ele está a 2 de quebrar o recorde da Série B do Corinthians. Corinthians ficou 12 jogos invicto, as primeiras 12 partidas da Série B, quando disputou a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. O Corinthians, 12 jogos invicto, e agora o Náutico já está a 10. Mas hoje vai cair a invencibilidade do Timbu. Rose Pisos, um show de beleza para o seu lar. O maior estoque da região metropolitana de Campinas. Pisos cerâmicos, pastilhas de vidro, porcelanatos, louças e metais. Sempre inovando com as principais marcas e modelos do mercado para deixar a sua casa linda, como você sempre sonhou. Piso é na Rose Pisos. São 4 lojas à sua disposição em Campinas. Tem no Castelo, a Avenida Francisco José de Camargo Andrade, 302, e também na Avenida John Boy do Lope, 4.949, Jardim Aurélia. Alô, Hortolândia, na rodovia Jornalista Francisco Aguirre Proença, é SP-101, no quilômetro 107. E tem também no Jardim Rosolém, na rua Orlando Giraldelli, 146. Saiba mais, acesse o site rosepisos.com.br. Rose Pisos, um show de beleza para o seu lar. Trânsito. Motorista que trafega pela Dom Pedro I reduz a velocidade no sentido Jacareí, na altura do Trevo de Barão Geraldo, no entroncamento com a Campinas Mogi e do Parque Imperador. No sentido contrário, o tráfego é intenso na altura de Valinhos, de Souzas, da Ceasa e da região dos Amarais até a chegada a Anhanguera. Num friozinho como esse, vai muito bem uma canjica. Acesse a loja Caldo Bom, escolha seu milho, coloque a playlist e faça um São João prolongado. Caldo Bom, por que não festa julina? Bandeirantes Esportiva. Oferecimento. Café Pacaembu, aproximando gerações há mais de 60 anos, agora em Campinas. Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilha de vidro, porcelanatos, 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Ligue 3277-0315. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone. Aproxima você a tecnologia. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Ficha técnica do duelo entre Náutico e Ponte Preta, 11ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O provável time da Ponte Preta que deve encarar o Timbu com o Ivan Quaresma no gol. Na direita, Kevin. Na zaga, Cleilton e Fábio Sanches. E na esquerda, a presença do Felipe Albuquerque. No meio-campo, Dauan, André Luiz, Camilo e Niltinho. No ataque, Richard e Moisés. Já o invicto Náutico deve enfrentar a Macaca com Alex Alves no gol, Brian na direita, Carlão e Camutanga na zaga e Rafinha na lateral esquerda. Haldner, Matheus Trindade e Marcial no meio-campo.
No ataque, Jean Carlos, Paiva e Vinícius. Jonathan Antero Silva, de Rondônia, será o responsável pelo apito no duelo entre Náutico e Ponte Preta, aqui na Bandeirantes, a ficha técnica do jogo. Novidade Brasitone para você. A Brasitone tem tudo que você precisa em soluções de tecnologia. Cabos, HDs, mouses, no breaks, roteadores, enfim, tudo mesmo. Diariamente, das 8 às 18 horas em nossa loja. Ou pelos seguintes canais. E-mail brasitone@brasitone.com.br. WhatsApp 19 98194 4285. Telefone 19 3202 4000. Acesse também nosso Instagram e Facebook. Brasitone, a solução mais próxima de você. É como faz Dona Maria, é como faz a Dona Aurora. Que delícia! Café Pacaembu é mais gostoso, quentinho e cheiroso. Passado na hora, Café Pacaembu é pra quem quer mais qualidade. Tem tradição e tem muita pureza. Com certeza. De janeiro a janeiro é o sabor preferido de qualquer brasileiro. Café Pacaembu, aproximando gerações. Café Pacaembu. O governo federal, por meio do Ministério da Educação, já iniciou os preparativos para o Enem 2021. São muitos os desafios. Também são muitas pessoas trabalhando para garantir que você faça suas provas com segurança. Porque a gente sabe a importância do Enem para a sua vida e para o país. Faça sua inscrição de 30 de junho a 14 de julho em enem.inep.gov.br/participante. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Rose Pisos, um show de beleza para o seu lar. O maior estoque da região de Campinas. Pisos cerâmicos, pastilha de vidro, porcelanatos, louças e metais. Sempre inovando com as principais marcas e modelos do mercado para deixar a sua casa linda como sempre sonhou. Piso é na Rose Pisos. 4 lojas à sua disposição. Em Campinas, no Castelo e na John Boy Dunlop. Em Hortolândia, na SP 101, km 7 e no Jardim Rosolém. Saiba mais, acesse rosepisos.com.br. Não importa se o tema é leve, polêmico, divertido ou incrível. O que realmente importa é que você seja sempre o primeiro a saber. Bandemulti.com. Todo o conteúdo do Grupo Bandeirantes em um só clique. Notícias atualizadas de 4 grandes regiões do estado, a qualquer hora. Entretenimento, esporte, utilidade pública. A informação que você precisa. Acesse bandemulti.com. Saiba sempre mais. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento. Café Pacaembu, aproximando gerações há mais de 60 anos, agora em Campinas. Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilha de vidro, porcelanatos, 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Ligue 3277-0315. Trânsito. Prestes Maia tem tráfego carregado para quem segue sentido Santos Dumont, desde o Parque Itália até a chegada ao trevo Sérgio Mota. Pela Lix da Cunha, o trânsito é congestionado na altura da Vila Industrial e do Balão do Tavares até o trevo da Bosch, no sentido Hortolândia. Invista no seu futuro. Faça consórcio na Embracon. Seu carro novo ou imóvel com plano sob medida. Acesse embracon.com.br e faça uma simulação, porque sonhar não tem limites. Carlos Batista. Cirúrgica Popular, especializada em artigos médicos e hospitalares, além de produtos para o cuidado com a sua saúde e bem-estar. Produtos como o álcool gel 70% pelos melhores preços. Ataduras, modeladores, meias de compressão antissépticos em geral. Tem também cremes protetores para escaras, estetoscópios, cadeiras de roda e banho e muito mais. Avenida Alberto Medaljon 303, Jardim Santa Eudóxia, Campinas, próximo ao novo UPA do Carlos Lourenço. E atenção, Ouro Verde, vem aí uma ampla, uma loja especialmente para atendimento à população da região do Ouro Verde em Campinas. Em breve a inauguração. Disque entregas. Ligue 3295-5188. Chame pelo WhatsApp 99947-1980. Mande uma mensagem, faça o pedido, aproveite a facilidade do Disque Entrega.
Cirúrgica Popular. Bandeirantes. Fala, galera. Aqui Fala na aí, ó. Bandeirantes, para todo mundo ouvir. Para todo mundo ouvir, aqui na emissora líder em audiência no Rádio Esportivo de Campinas. Mensagens de áudio, a primeira vai pro ar. Boa noite, Júlio, tudo bom aí? A equipe do Esporte da Mesa aí, é o Cristiano de Hortolândia. Hoje, já que tem um desfalque do Diego Matheus, eu queria ver com vocês, porque não tá funcionando muito o Pablo, né? O Pablo e esse Matheus Ludic aí, né? Quem sabe experimentar aí, fazer uma experiência aí, né? Colocar tipo o Rodrigo Andrade na lateral direita aí, colocar o meio de campo com Bruno Silva, o Andrigo e o Regis aí. E colocar um pouco da avó para sentar e experimentar o Lucão também, né? No ataque, no comando de ataque aí. Quer ver com vocês da equipe aí, o Tigrão aí. Se dá para dar uma experimentada aí nesse esquema, nessa improvisação aí. Apesar que não tem um substituto à altura com o Diego Matheus, né? Até mais, boa noite. Valeu, muito obrigado. Mais um. Boa tarde, pessoal da Band. É Sérgio das Paineiras. Tudo bem com vocês? Hoje a Ponte Preta tem que ganhar. Ou ganha, ou, sinceramente, eu acho que tem que cair a diretoria toda aí, tá? Menos o Gilson Kleiner, que eu acho que é a única pessoa que pode salvar a Ponte Preta do rebaixamento. E talvez até, quem sabe, buscar algo mais no campeonato aí, tá? Então a torcida da Ponte Preta não aguenta mais passar vergonha, cara. Humilhação. Então acho que hoje ou esses caras jogam e ganha, ou a diretoria toda deveria se demitir. Desde o Tiãozinho até lá o tal daquele rapaz que tem nome de remédio lá, Alarcon. Tá? Fábio Moreno, Quiquinho. Todas essas figurinhas aí incompetentes da Ponte Preta. Vamos aguardar. Abraço. Mais mensagem de áudio. Boa noite, Carlos Batista e Bate Pesado. Ô Batista, você não acha que o Guarani vai ter muito problema no jogo de amanhã? Pelo fato desse treinador ser o ex-treinador do Guarani? Ele vai colocar na cabeça de seus jogadores que ele quer muito ganhar esse jogo. Eu acho que o Guarani vai ter muitas complicações nesse jogo de amanhã, viu? Falou, Carlos Batista. Boa noite, é o Itamar. Mais um ouvinte no ar. Boa noite a todos. Aqui é o Henrique do Jardim Leonor. Sempre gostei do trabalho do Alan Hall. Fui contra a sua saída do Guarani. E agora ele vem aí. Sou bugrino da pele até o osso. Aí. Mas estou com receio. Abraço a todos. Mais um. Boa noite, colegas da mesa. É o Erivelton do Jardim Aurélia Bugrino. Eu tenho uma teoria a respeito aí dessa obsessão do Batista pelo bico, que já está vindo aí de algum tempo, já que ele tem defendido isso. Eu acho que na época, quando ele era criança, que a professora anunciava ali a hora do recreio, todas as crianças saíam felizes, correndo ali, alegres para o intervalo, e ele ficava ali na sala de bico, né? E na época, na adolescência, quando chegou a época das namoradas, a mocinha aí querendo dele ali um beijo lá, Marcelo Mastroianni, Alain Delon, o Tigrão sabe do que eu estou falando, e ele vinha e dava apenas um biquinho nela, né? Ah, Batista, quem te conhece não te compra, viu? Um abraço, pessoal, até mais. Valeu, muito obrigado. O que ocorre é que o jogador que não tem vergonha de chutar de bico, ele acaba se consagrando. Aí a questão do Romário, por exemplo, né? Jogador altamente técnico, mas quando houve a necessidade, ele meteu de bico. E o ouvinte tem razão com relação aí à questão das meninas. Eu não tinha assim, né? Até pela... muito raquítico, né? Aquelas perninhas fininhas e tal. Então, as meninas, elas queriam mais aqueles
os grandões, né? Os fortões e tal. Então, eu não tinha, assim, fartura de meninas. Então, realmente, nesse aspecto, ele tem razão. Ficava de bico lá, olhando os companheiros todos, né? Elas preferiam lá os riquinhos e tal. Eu era um pé de chinelo, muito pobre. E aí era muito difícil alguma menina se interessar por mim. Mais um. Ô Batista, boa noite, Gleger, CH, Tigrão. Tem observado aí, você vê, o Bruno Sávio acho que começou a treinar finalizações, né? Tá tendo um aproveitamento aí ótimo, né? Agora falta o Júlio César e o Davó, né? Fazerem a mesma coisa, né? Porque o gol que o Júlio César perdeu contra o Cruzeiro lá no Mineirão, esse último agora também, foi uma vergonha, né? Vai botar culpa no gramado. No Mineirão, foi culpa do gramado também? Se os dois treinar, então o Júlio César tem que sair do time, porque não pode perder gol daquele jeito. Se for fazer as contas aí, ó, perdeu ponto contra o CSA, perdeu ponto contra o Remo. E perdeu ponto contra o Cruzeiro. Ah, mas o Cruzeiro é time grande. O Cruzeiro tá saco de pancada de todo mundo. Todo mundo que pega o Cruzeiro tem que bater no Cruzeiro, não adianta. Esse é o meu registro. Obrigado, Batista. Boa noite a todos. Eu que agradeço. Mais um ouvinte no ar. Boa noite, Batista. Caminhava eu hoje à tarde próximo ao centro de vivência do idoso e vi alguns macaquinhos, uma meia dúzia daqueles saguizinhos nas árvores. Como sou pontepretano das antigas, eu gostaria que vocês me ajudassem a elucidar aí um enigma que veio na minha cabeça. Isso significa que teremos perspectivas alvissareiras hoje quanto a um resultado positivo contra o Náutico? Ou seria o número de gols que a Ponte iria levar hoje do Náutico lá, sendo que o Náutico tá voando? Eu quero crer que a gente consiga um resultado positivo, mas falando na realidade, eu não acredito muito nisso. O que vocês acham a respeito para me ajudar na minha incógnita aqui? Um abraço a todos, bom trabalho e vamos torcer. Frank Bob falando. Frank Bob, bom, nós temos aqui o nosso Tigrão de Ogum, que será acionado neste momento para responder. Afinal de contas, o Frank Bob, né, olhando a movimentação dos macaquinhos, os saguis saltitantes, e aí ele não conseguiu decifrar qual era aquela mensagem. E para você, ô Tigrão, ajude aí o Frank Bob. Qual é a mensagem? Você que é o Tigrão de Ogum. Quantos macacos tinha, Batista? Não falou. Mas acho que era meia dúzia, né? Eu espero que não seja o número de gols do Náutico, e sim o número de gols no total que teremos na partida aí, um 3-3 lá nos aflitos. Está desvendado o enigma da macacada. Tá aí o Frank Bob, tá aí o Tigrão de Ogum, portanto, decifrando, né, aquela imagem que surgiu à sua frente. Mais um ouvinte no ar. Oi, Bate Pesado, seu comentário foi da hora. Você estava falando da Ponte Preta. Agora, o pior time da Ponte Preta na Série B foi esse time que foi montado esse ano aqui. E lá vai ser um milagre se a Ponte conseguir um empate, viu? Porque esse time da Ponte é horrível. E não tem jeito de escapar da Série C esse ano, viu? O pior dos 20 clubes que está disputando a Série B é esse time da Ponte Preta. Infelizmente, Baltazar, Ponte Preta, no Parque Santa Bárbara. Um abraço para a equipe da Bandeirante. Muito obrigado, mais um. Boa noite a todos. Hoje a Ponte Preta tem que vencer ou vencer. Os jogadores têm que estar com o coração no bico da chuteira para vencer o time lá e avançar no Campeonato Brasileiro. Gilson Klein tem que fazer uma boa pré-eleição. Avante, Ponte. Boa noite a todos. Ronaldão. Boa noite, Ronaldão. O último áudio de hoje. Aê, Batistão. Tem que montar o esquema aí, que é imperdível aí, montar o esquema rabo de vaca, certo? Marcação pra lá e pra cá e voltar aí
no passinho do volante, certo? Sempre girando. Legal, gostei dessa. Esquema rabo de vaca, quando o adversário está atacando. E passinho do volante, quando o time estiver com a posse de bola, girando, até chegar lá e meter na rede. Olha, rapidamente aqui, mensagens de texto. Furlan, Ponte Pretano, pelo que todo mundo diz aí, Macaca nem precisaria jogar, já perdeu. Furlan de Vinhedo. O Robson Bugrino. O CH vive dizendo que o Daniel Paulista está no começo do trabalho e que tem que esperar no mínimo 15 rodadas para avaliar melhor, mas vivia metendo o pau no Alan Al, que ficou só 13 jogos no Guarani. Ramos, Ponte Pretano, com Niltinho o esquema continua 4-3-3, afinal, ele não é meia, 4-4-2 seria com Thales. Abraços, Ramos. Ronaldo Bugrino, qual a melhor opção para a lateral do Guarani? Melhor opção aí é o Pablo, né? Deve ser ele que vai jogar. Roberto, Ponte Pretano, boa noite. No jogo contra o Vasco, vocês elegeram o Renatinho melhor em campo. Em seguida, ele perdeu a posição e só joga em pedaços de jogos. Diz aqui o Roberto. É verdade. Fernando Bugrino. Nada lógico. O técnico Daniel Paulista ainda não é momento de ficar no acesso só nas últimas rodadas. Entrou no campeonato pra quê? Só para disputar? Abraços aos gênios do esporte campineiro, Fernando Vianorte. E o Diego, Ponte Pretano. Boa noite, Diego. Estou confiante na Ponte, diz aqui o Diego, pelo jogo ser fora de casa. Porque pegar líder em casa é pior. Beleza, maravilha, muito bom, né? A participação de todos aqui, mensagens de texto e também mensagens de áudio. Muito obrigado para você que mandou para cá as suas mensagens. Tem mais dois aí para finalizar, é isso? Então vamos colocar os dois aqui para limpar a pauta. Mensagem no ar. Boa noite, Batista. Boa noite para todo mundo da rádio aí. É o seguinte, a Macaquinha acho que vai perder de 1-0 hoje, viu? Eu tenho a impressão, porque o time tá jogando muito mal. Falou, boa noite para vocês. Boa noite, e agora sim o último. Batista, boa noite a toda a equipe. Eu acredito que o Gilson Kleina tomou a decisão correta de voltar com o Ivan no gol, né? Porque a gente tem notado, e todos nós temos notado, que o Igor Vinhas é um bom goleiro, mas assim, tá distante do Ivan. E com o Ivan no gol, a Ponte realmente teve momentos aí para trás que não estava com um time tão forte, mas o Ivan ia salvando, e com isso o ataque, um golzinho ali, um golzinho aqui. Mas eu queria saber por que esse time não chuta no gol, fica e roda a bola, e roda a bola, e roda a bola, e não finaliza. Você vê times até com um pouco piores que chutam muito no gol. Então essa é a minha dúvida, por que esse time não chuta no gol? E macaquinha na cabeça hoje, nós vamos ganhar do Náutico. É isso aí, sem dúvida, muito importante, uma vitória, como eu disse agora há pouco, né, no bate-papo aqui com o CH, a vitória não só pelos 3 pontos, mas derrubar o líder é algo realmente importante e significativo da moral para a sequência do campeonato. Olha, hoje é um dia muito importante, né? Foi exatamente no dia de hoje que jornalistas das 20 mais importantes publicações de esportes do mundo elegeram Pelé, o atleta do século. Na lista que foi distribuída aos jornalistas do mundo inteiro, constavam 50 nomes de diversas modalidades. E o Pelé ficou em primeiro lugar, obtendo 178 pontos. Rapidamente aqui, dos companheiros que estão comigo no ar, alguém lembra quem que foi o segundo colocado? Pelé foi eleito o primeiro. Essa foi uma publicação de uma revista francesa. E tivemos o Pelé em primeiro. E alguém sabe, ô Glager, quem que foi o segundo colocado? Pelé foi Não o primeiro, 178. 178 votos. Eu acho que foi o Cassius Clay. Você acha que foi o Cassius Clay?
E você, CH, você acha que foi quem o segundo colocado? Já adianto que não foi do futebol, tá? Batista, eu acho que essa sugestão do Tigrão, eu não me lembro. Estou chutando aqui, estou fazendo uma analogia pela lógica, pelo momento e pelo ano que aconteceu a eleição. Eu acho que eu vou de Cassius Clay, mas não tenho certeza. O ano foi 1980. Quer opinar, ô Gleger? Quer opinar? A eleição não, Batista, foi no dia 12 de Não vou julho arriscar. de 1980. Não entendi. Não vou, não faço a mínima ideia. O segundo colocado foi Jesse Owens, velocista. Ele obteve 169 votos. Ele que vivia um período extraordinário. As vitórias se tornaram, inclusive, uma luta contra o racismo. Até tem aquela passagem histórica, né? Quando ele estava disputando os Jogos de Berlim, da Alemanha nazista. Ele tinha 23 anos e lá colocou no peito, na frente do Hitler, as medalhas de ouro dos 100 metros rasos, salto em distância, 200 metros rasos e revezamento 4x100, com direito à quebra do recorde mundial nos 2 últimos anos. O americano calou Hitler, que estava pregando a raça ariana como uma raça pura e vencedora, mas foi Jesse Owens que desbancou a Alemanha de Hitler e ficou, portanto, com as medalhas de ouro. Ele foi votado e durante a votação, durante a apuração, né, os jornalistas votaram e foi feita uma apuração. O Jesse Owens ficou 7 vezes na frente do Pelé, mas aí na apuração final o Pelé ganhou como atleta do século 20 anos antes de terminar o século. Pelé com 178 votos e o Jesse Owens com 169. E agora os destaques finais. Agora na Rádio Bandeirantes, os destaques finais. Destaque final do Guarani, Marcos Luiz. Olha, Batista, oficialmente o Guarani ainda não está pronto e só será definido pelo técnico Daniel Paulista momentos antes da partida. Amanhã à noite, no estádio Brinco de Ouro, o adversário do Bugre será o CRB. O encontro do Guarani com o técnico Alan Al. Para a partida desta terça-feira, Diogo Matheus está suspenso. O treinador poderá confirmar Pablo como titular na lateral direita do Guarani. Destaque final da Ponte Preta, repórter Bandeirantes Antônio Lupi. Bom, Batista, a Ponte Preta entra em campo daqui a pouquinho, às 8 horas, para enfrentar o Náutico. A escalação da Macaca oficial ainda não foi divulgada pela assessoria de imprensa, mas a tendência é que na vaga do Ednei vetado, o Cleilton retorna no time titular ao lado do Fábio Sanches, que esse será mantido porque jogou contra a equipe do Avaí. No ataque, sem Rodrigão, Niltinho deve receber a oportunidade no time titular da Macaca, Batista. Alô, CH, o seu destaque final, diz aí, CH. Eu espero sinceramente que a Ponte tenha um desempenho legal, que não precisa dar espetáculo não, mas que traga para Campinas, pelo menos já com narração de Leandro Boles, um pontinho para Campinas já tá bom. Boa noite e até daqui a pouco. E o seu destaque final, Valdemir Gomes, o da palavra fácil, diz aí, Tigrão. Uma homenagem e a dedicação do meu trabalho no programa de hoje à memória de um grande pontepretano, de um grande comunicador, de um grande pensador que nos deixou neste final de semana. A família, nossas condolências e que Deus o receba num lugar de muito privilégio, de muito amor. A você, Roberto Ginefra. E o destaque final, Gleger Zorzin, diz aí, Gleger. Daqui a pouquinho estaremos juntos. Programa Concentração com o Edu Pinheiro. E outra coisa, o melhor e maior destaque de hoje, Batistão, é que hoje, com a graça de Deus, eu tomei a segunda dose da vacina. Aê! Sensacional. Sensacional. Final de programa. Muito obrigado a todos que participaram conosco. Na sequência, vem aí o Concentração até às 7h30.
e 7h30, a grande jornada esportiva Bandeirantes com o comando de Leandro Bolles. Você vai ficar ligado na emoção do rádio, nada supera a emoção da Rádio Bandeirantes. Fique aqui, porque aqui é muito melhor. Vem aí, Edu Pinheiro. Bandeirantes. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, em AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640.